número 15. É uma alegria ter você conosco, você que está nos visitando. Nós percebemos sua presença. Nossa igreja não apresenta, não pede para ficar de pé. A gente acha que isso é muito incômodo, né? Mas nós sabemos que você está aqui, você é muito bem-vindo. Que Deus lhe dê paz e vitória na noite de hoje, tá bom? Salmo de número 15. Como você ficou em pé no louvor, pode ficar sentado, mas há irmãos que gostam de ler a Bíblia em pé. Então quem gostar de ler a Bíblia em pé, em reverência, fique à vontade. Quem quiser ler assentado não vai pecar também, tá? Salmo de número 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, jamais será abalado. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo louvor cantado no momento de hoje. E agora, quando vamos refletir na tua palavra, que o Senhor nos anime, que o Senhor abra o nosso entendimento e que após a tua palavra entrar na nossa mente, que ela possa descer para a nossa alma, ser digerida. Nós não queremos apenas informação, mas queremos transformação. Então use a informação bíblica para gerar na nossa alma os frutos do Espírito, para gerar em nós os traços de personalidade de um cristão convertido. Perdoe os nossos pecados, ampara-nos para ouvir a tua palavra, abre nossos ouvidos. Nós precisamos de ter entendimento espiritual, e é assim que oramos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. No mundo antigo havia um costume, diante dos santuários idólatras ou das religiões mais antigas, em que o adorador se aproximava do templo de adoração e ele perguntava ao sacerdote do templo quais seriam as condições necessárias para poder entrar no santuário, né? Para poder participar da adoração. Então o sacerdote dava-lhe uma lista contendo as informações do que ele precisava fazer para ter acesso ao santuário e poder adorar. Pegando nesse costume, o Salmo começa de uma forma interessante, porque ele começa com uma pergunta inteligente. E ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Né? O Salmo 24 vai trazer a mesma ideia. Quem subirá ao monte do Senhor? O nosso momento atual, ele é marcado por um corre-corre, todo mundo querendo fazer o seu pé de meia, correndo atrás de retornos pessoais para a vida, cada um querendo se projetar e ter vitórias na vida profissional ou na vida familiar. Nas nossas igrejas têm sido encaradas, igrejas evangélicas do Brasil, como representações ou agências de representações que estão para nos servir de maneira que a gente possa alcançar os favores do céu. Então muitas vezes o culto é encarado como o que eu vou ganhar no culto de hoje, ou a libertação que eu preciso, ou Deus, eu estou precisando de mais. E muitas vezes nós fazemos a igreja num lugar como se fosse um shopping, um supermercado, uma agência que pudesse dispensar aquilo que a gente precisa como favores do céu. Outras vezes a igreja tem sido usada como divãs psicológicos, né? Onde a pessoa vem com a alma carregada, com a consciência pesada,
e aí no culto ela sai aliviada e diz: esvaziei minha alma, descarreguei a minha alma. E a gente ouve muito, às vezes, a expressão: venha para o culto do descarrego, para o culto daquilo que a sua alma vai ficar muito aberta. Então, o grande desafio no meio das igrejas hoje é fazer a pergunta, e ela é interessante: se quem está na igreja de fato é um convertido ou participa da adoração do Senhor. Pegando o versículo do Salmo, a gente poderia dizer: quem é o verdadeiro cidadão dos céus? Quem é aquele que de fato há de subir para o monte eterno, para a cidade eterna, para o templo eterno? Muitas vezes nós devemos perguntar se as nossas igrejas de fato estão crescendo ou está tendo um inchaço, se a gente está tendo qualidade ou se a gente está tendo quantidade apenas, se a gente está tendo conversão ou se a gente está tendo manipulação psicológica. E aí você tem um monte de gente frequentando a igreja, mas nós não sabemos quem de fato é o verdadeiro convertido, quem de fato é o verdadeiro adorador, porque a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus está procurando, nem todo mundo que está na igreja ou no santuário terreno de fato é um convertido. Poderíamos mudar a pergunta do Salmo, então, dizendo assim: a quem o Senhor da casa, Deus, oferece a sua hospitalidade? A quem ele diga: seja bem-vindo para entrar no reino do meu Pai? Quem de fato é o verdadeiro convertido? Se você olhar o Salmo, então nós temos 3 salmos do mesmo autor, que a colocação deles fica até interessante, porque ele vai dizer: o cidadão dos céus não é o homem do Salmo 14. Fica com a sua Bíblia aberta, por favor. O homem do Salmo 14 diz o insensato no seu coração. O que ele diz? Não existe Deus. Olha só como o autor coloca o salmo para a gente começar a entender. Quem é o verdadeiro cidadão do céu? Salmo 15. Não é o homem natural, não é o homem que vive como se Deus não existisse, não é o homem que nega e daí vem a corrupção, porque se você nega Deus, todo o Salmo 14 vai dizer: dos céus o Senhor olha, o coração deles é corrupto, a alma é isto, a alma é aquilo. Então, o cidadão dos céus não é o homem natural, o homem carnal, o homem que vive sob a inclinação da corrupção moral, do prejuízo da alma. Não é esse. O verdadeiro cidadão dos céus é o homem espiritual do Salmo 15, que vai dizer e usar um pronome demonstrativo. Não dá o nome dele, mas diz aquele. Percebe quantas vezes o pronome é usado? Aquele que faz isso, aquele que faz isso, aquele que anda assim, aquele que defende. A ideia é que a identidade do homem que vai entrar no céu, da mulher que vai entrar no céu, ela está demonstrada em características de personalidade de alguém convertido. A ideia é que existe no texto traços comportamentais de alguém que pertence ao reino dos céus. Mas não para aí. Se você começar a olhar no Salmo 16, versículo 10 e 11, diz assim: olha como ele estrutura: pois não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja corrupção, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. O verdadeiro cidadão dos céus não é o homem carnal do Salmo 14, ele é o homem do Salmo 15. Mas não apenas um homem que se comporta ou tem traços característicos do reino dos céus, porque muita gente que está na igreja ou fora da igreja tem uma ética boa e comportamento melhor do que muitos cristãos. Então, se comportar bem apenas não te leva para o céu. Mas o Salmo 16 é um salmo messiânico, e quando ele está dizendo: tu não deixarás a minha alma na morte, ele está falando do homem perfeito, o homem Jesus de Nazaré, o Messias. Então, quem entrará no reino dos céus? Podemos responder a pergunta dele então.
É um homem que se encontra como hóspede da casa eterna, que submeteu a sua vontade por inteiro, pés, boca, olhar, andar, tudo que tem, a vontade divina. E quando olha para Deus, vê no modelo perfeito que se encarnou, o Messias que viria, e ele olha para um homem que revela Deus para nós e vai para ter amizade com esse homem. O verdadeiro cidadão dos céus é aquele que alimenta uma amizade com Deus através da pessoa do Messias, da pessoa de Jesus de Nazaré, e o caráter de Deus reflete nele. Portanto, eu posso dizer assim, que o caráter de Deus determina o caráter do adorador. Repita comigo, por favor. O caráter de Deus, mais forte, o caráter de Deus determina o caráter do adorador. É como se a gente dissesse que as perfeições do caráter de Deus, as qualidades que ele tem, quando alguém se aproxima dele para adorar e olha para ele como Messias, como um homem perfeito, como aquele que viria, como aquele que se encarnou, e vê nele um caráter santo, um diferencial de vida, um modelo, e diz: eu quero este homem, eu quero este modelo, e começa a ter uma amizade, e se curva diante desse homem, se ajoelha diante desse homem. Então as perfeições de Deus refletem no caráter humano, porque você se torna aquilo que você se adora, aquilo que você adora. Quando você adora um Deus falso, Salmos 16 vai dizer aqui, olha o verso 4: muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Quando você adora algo que você não conhece, você torna aquilo que você está adorando. O caráter do adorador é modelado pelo caráter de Deus. Então, quem é o verdadeiro cidadão dos céus? Quem é o verdadeiro convertido? Quem vai entrar no céu? Aquele que aprendeu a não olhar para o homem carnal da sua vida, porque o homem carnal não resolve nada. Aquele que aprendeu a ser espiritual, nasceu de novo, mas não confia apenas no seu comportamento ético, mas aquele que tem uma visão do Messias, uma visão de Jesus. O Salmo está antes da vinda de Cristo, então ele está tendo uma visão messiânica, mas nós estamos pós a vinda de Cristo, nós temos uma visão do Cristo que veio, do Messias que veio. Então a gente olha para ele e percebe que ele é o Deus eterno encarnado, que se tornou um homem para ensinar a gente a ser homem, e essa amizade com ele vai nos fazer entrar nos céus. Essa decisão por ele vai nos fazer entrar nos céus. Mas as características do seu comportamento estão no Salmo. Eu quero citar 4 delas, que está bem claro, para a gente ver os traços de personalidade ou características de um verdadeiro cidadão dos céus, de uma pessoa realmente convertida. Primeira delas, olha o verso 2, diz assim: aquele que vive com integridade e pratica a justiça, ou aquele que é inteiro, ele é por inteiro a mesma pessoa em todos os lugares, e ele anda em caminhos retos. A primeira característica de um convertido é que ele é um homem íntegro, seja em pensamentos, uma mulher íntegra, seja em sentimentos, ele age nas ações, ele pratica a justiça, ele não age pelo impulso, não vive pelo impulso, não vive pelos comportamentos alheios, ele para pensar e ver como Jesus é, o que Deus quer ensinar, e vive pelo que Deus tem. Ele não vive apenas no impulso, porque o homem torto não pode viver no prumo, então ele tem que andar com Deus, olhar para o modelo, é absoluta lealdade. Tudo que este homem diz que é, ele é. Quando você lê a Bíblia, olha o caráter de Deus que determina o caráter do adorador. Alguma vez, o que nós aprendemos da Bíblia, que está registrado, que Deus vai fazer, Deus agiu contrário ao que ele escreveu? Quando você lê a Bíblia e Deus diz assim: eu sou santo, então ele é santo. Se ele faz uma promessa, ele cumpre. Tudo que Deus diz que é, ele é. Não há uma divisão, uma dicotomia entre o que Deus é e o que ele fala. Se Deus é um ser num lugar, ele é em todos os lugares.
E o Salmo está dizendo exatamente isso. O convertido não é aquele que vive dentro da igreja de um jeito, no meio da igreja de um jeito, mas na faculdade, no trabalho, em casa, na vizinhança, vive de outro jeito. Ele vive por inteiro. Ele tem justiça na alma. Efésios diz que a nossa arma, nosso caminho reto, as armas espirituais, uma delas é a justiça, é o caminho reto. Você anda por uma trilha reta, aquilo que Deus traçou para você. Um convertido, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele luta por aquilo que é reto, por aquilo que é correto, ele age de uma maneira reta, ele quer sempre agradar a Deus, ele quer expressar Deus naquilo que conversa, onde anda, com quem anda e naquilo que sente. É a mesma pessoa, não é duas caras, não é duas apresentações, mas é uma pessoa que vive como é e vive para Deus em todos os lugares da sua vida. Esse é o verdadeiro cidadão dos céus. O verdadeiro cidadão dos céus, olha a segunda característica, diz o versículo 3, ele evita o mal, e os males da crítica ou da difamação não dominam a sua vida. No falar, ele não difama com a língua, ele não lança injúrias, ele não lança comentários. O verdadeiro convertido não fica à procura dos erros dos irmãos, à procura dos podres das pessoas, para depois expor em vergonha a isso. O verdadeiro convertido não acredita ou não dá atenção a pessoas que vêm trazer calúnias do outro, falar do outro. O verdadeiro convertido é alguém que abençoa o seu próximo, no falar, nas ações, no juízo. Ele não julga, ele analisa, ele não põe um ponto final na vida das pessoas. Ele quer abençoar, ele está evitando o mal todo momento. E a minha pergunta é: seu coração é bom? Quando você age dentro da sua casa, até com a sua vizinhança, do seu trabalho, você tem bondade no seu coração? Você abençoa as pessoas? Ou você é aquele no trabalho que todos os colegas vêm conversar e falam mal do outro, porque sabe que você vai ouvir? Não, o verdadeiro convertido não aceita difamações. Quando você pega a palavra de Deus e abre no livro de Provérbios, capítulo 6, e eu quero ler, diz assim, Provérbios 6, 16 a 19, uma coisa muito interessante, diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a 7ª a sua alma detesta. Ele vai dizer a 6: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que maquinam o mal ou agem contra o inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia discórdias na vida dos irmãos. Você já viu um verdadeiro convertido ficar falando da vida do outro? Descobrindo o podre do outro? Parece que às vezes dentro das igrejas nós temos pessoas que têm prazer de descobrir o erro do outro para expor o outro, para falar da vida do outro. Não deveria ser assim. O verdadeiro convertido, ele abençoa, ele honra, ele não desonra, e quando ele percebe algo errado, ele olha para si e diz: o meu teto, o meu telhado é de vidro, pode quebrar. Quando você olha para uma família que está se desestruturando, que está se machucando, que está se ferindo, você não diz: ah, também, tá vendo? E começa a falar dos podres ou comportamentos. Você diz: misericórdia, isso pode acontecer comigo. Senhor, abençoa essa família. Senhor, tem compaixão dessa família e não deixa eu cair dessa forma. Um verdadeiro convertido, ele abençoa, ele honra, ele não aceita críticas, difamações, injúrias e maldições lançadas na vida das pessoas. Ele quer ver o bem das pessoas, ele se alegra com o bem das pessoas. Quando a gente vê alguém prosperando, sendo abençoado, ele: amém, que Deus te abençoe, que você tenha a alma próspera, que você seja feliz. Esse é o verdadeiro convertido. O verdadeiro convertido, olha o versículo 4, algumas traduções são diferentes. Ele condena o pecado, ele vai desprezar o perverso. Algumas expressões traz a palavra réprobo, vai dizer que é abominável, condenável.
Vai dizer que ele honra aqueles que honram, mas despreza aqueles que desprezam. Qual é a ideia do versículo 4, quando ele diz, ele mesmo se jurar ou se comprometer, ele não se retrata, mesmo se ele tiver prejuízo próprio, ele não muda, ele não troca, ele prefere o prejuízo próprio do que mudar de opinião de uma coisa que ele alimentou e falou. Qual a ideia do versículo 4? É a seguinte, é que o verdadeiro cidadão dos céus, ele despreza aquilo que é vergonhoso, e ele honra aos piedosos, aos tementes a Deus. Ele mantém a sua palavra, mesmo que a cultura, a política, o jeitinho brasileiro possa prejudicar a vida dele. Existem muitas facilidades para nós, não existem? No trânsito, no trabalho, existem muitas propostas para nós. Às vezes, se a gente pegar um desvio, é muito mais fácil conseguir algumas coisas do que a gente ser honesto, do que a gente defender a integridade e manter um caminho reto. Como é difícil, sempre o erro nos puxa, mas o verdadeiro cidadão dos céus, ele condena o pecado. Se é pecado, ele diz, é pecado, isto é pecado, e ele não se alegra ou não se aventura com aqueles que se aventuram no pecado. Ele diz, isso é pecado, a pessoa está andando longe de Deus, está precisando de Deus. Mas quando ele vê alguém honrando a Deus e fazendo a vontade de Deus, é o que nós falamos no início do culto, ele fica feliz, ele dá honra a quem honra a Deus, mas ele despreza o que despreza a Deus. É a ideia de sofrer quando Deus é ferido, atacado, é sua alma se sentir como se fosse apedrejada, caluniada, quando a Bíblia é desonrada, quando os valores de Deus são desonrados, quando o próprio Deus é desonrado. Mas pelo contrário, quando você vê a Bíblia sendo honrada, Deus sendo honrado, amado, você tem prazer, você fala, que coisa boa, né? Então, Deus condena o pecado? Sim. Então, se o caráter dele reflete em mim, o que eu tenho que fazer? Condenar o pecado, porque Deus condena o pecado. Eu não posso ficar atirando no pecador e condenando o pecador, eu tenho que orar para o pecador arrepender, mas o seu pecado eu tenho que condenar. O que está errado, conforme a palavra de Deus, está errado conforme a palavra de Deus. Eu pergunto para vocês, Deus é leal? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Deus é fiel, é leal? Quem tem experiência com Ele? Então, se o caráter dele determina o meu caráter, o que eu tenho que ser? Fiel, leal. Deus evita o mal? Sim ou não? Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Evitar o mal, porque o caráter dele reflete no meu caráter. E você vai lendo todo o salmo, você chega no verso 4, no verso 5, outra característica que diz, o verdadeiro cidadão dos céus é aquele que não explora o seu próximo. E aí usa uma linguagem de empréstimo financeiro, dizendo, o verdadeiro cidadão dos céus não é aquele que pega dinheiro, empresta quando a pessoa está apertada, cobra juros abusivos e pega o que a pessoa não tem, aproveita a situação de desgraça do outro para enriquecer em cima do outro. Qual é a ideia? O verdadeiro cidadão dos céus é uma pessoa que não gosta de explorar os outros. A ideia dele não é, eu vou pegar, que nem se pega uma cana, espreme ela para tomar uma garapa, joga o bagaço fora, já retirei o que eu poderia tirar, ainda pega o bagaço e dá para o gato. Essa não é a ideia da Bíblia. O verdadeiro cidadão dos céus é aquele que abençoa, ele não explora, em todos os nossos relacionamentos, mas a exploração está presente entre nós. São filhos que exploram pais, pais que exploram filhos, marido e mulher que se exploram um ao outro, desde aquilo que se quer um do outro. A gente aprendeu a retirar o que a gente tem, o que a gente quer, através da exploração. Os seres humanos gostam muito de usar os outros, e se eu puder crescer em cima do seu prejuízo, eu não vou pensar duas vezes. Mas o verdadeiro cidadão dos céus não é assim. Ele prefere perder do que ganhar em cima de você. Ele prefere abrir mão de uma bênção para que você seja abençoado. Preste atenção, você veio no culto hoje e você veio com alguns desejos diante de Deus. E você que está me ouvindo na internet também, acompanhando a gente aí de forma online, você vem pedindo ao Senhor para te dar vitórias. Imagine se o Senhor chegasse hoje diante de você, respondendo a sua oração, mas Ele respondesse com uma cláusula,
e ele dissesse assim: bom, eu vim hoje para abençoar e dar a você aquilo que você está pedindo há muito tempo para mim, mas eu queria que você abrisse mão dessa bênção para que eu pudesse abençoar o próximo que está do seu lado na igreja, ele está precisando mais. Você abriria a mão? Você diria: amém, Senhor? Já esperei tanto tempo, espero mais um pouquinho, abençoa o meu próximo, ele está precisando. Eu abriria a mão. O verdadeiro cidadão dos céus, ele sabe quem ele é, ele sabe que está aqui de passagem, e ele sabe que quando Deus quiser abençoar ele, nem o inferno pode deter, e ele sabe que se Deus quiser usar ele, ele vai abençoar a vida das pessoas que estão. Ele não precisa explorar, ele não precisa usar, ele não precisa tirar vantagem, ele não precisa difamar, ele não precisa prejudicar ou puxar o tapete, porque ele sabe quem ele é. Ele é um verdadeiro convertido, um homem que olha para o Messias, que olha para Jesus e vê em Jesus um modelo perfeito de como deve ser. Quando você vê Jesus na Bíblia, você vê Jesus condenando o pecado, mas amando o pecador. Você vê Jesus abençoando e dando, ao invés de explorar. Você vê Jesus honrando aqueles que poderiam ser honrados, que realmente reconheceram os valores do reino celestial. Essas são as características. Mas se o Salmo parasse aqui, a gente poderia concordar, como que eu vi recentemente no canal da Band TV, uma entrevista com alguns pastores, e um pastor famoso estava lá para ser entrevistado, e não vou citar o nome do programa, nem o nome do pastor, e a pessoa que não é evangélica, não é convertida, a apresentação faz a seguinte pergunta ao pastor: bom, show de bola ter o senhor aqui hoje. Vamos começar com a primeira pergunta: quem vai entrar no céu? Começou com a pergunta boa, a pergunta do Salmo, né? Quem é o verdadeiro cidadão dos céus? O pastor disse: todo aquele que é sincero. A sinceridade te leva para o céu. Será? Aqui é lógico, está dizendo integridade e tudo e tudo. Se eu parasse apenas no Salmo 15, quem é o verdadeiro cidadão dos céus, eu diria que talvez a pessoa sincera entraria no céu. Mas infelizmente a gente vai encontrar pessoas sinceras no inferno. Porque você pode estar sinceramente enganado sobre alguma coisa. Você pode acreditar de toda a sua alma em alguma coisa e pode perder por aquilo, defender aquilo, mas aquilo pode estar errado. A sinceridade não vai te levar para o céu. Mas o pastor queria bater, porque ele queria dizer que as igrejas tem muita gente falsa dentro delas, e é verdade. Mas se parasse aqui esse homem sincero que evita o mal, que não explora, que condena o pecado, que faz isso, o comportamento dele está correto. Mas o verdadeiro cidadão dos céus está na comunhão com o homem espiritual do Salmo 16, com aquele que não é corrupto, com aquele que não ficou na sepultura, com aquele como o pecado não entrou na alma dele, como aquele que viveu no nosso meio, é um modelo de perfeição. Quando eu olho para ele, começo a alimentar a minha alma e ter amizade com ele, com Jesus de Nazaré, e digo a ele: o Senhor é meu Deus, é meu amigo, é meu Senhor, é meu Salvador, vou viver contigo como um referencial de vida. Então o caráter desse homem reflete em mim, e aí eu vou condenar o pecado, eu vou ser fiel às pessoas, eu não vou explorar, eu não vou querer ver a desgraça do outro, mas eu quero ser canal e instrumento de Deus para abençoar o outro. Quando eu olho para ele, eu entendo que a amizade, a confissão, dobrar-se diante dele me leva para o céu. E uma vez isso me levando para o céu, eu vou viver refletindo o que ele tem, porque o caráter de Deus determina o caráter do adorador. Estava vendo mais a Zenaide lá em casa ontem, alguns vídeos condenando as coisas que estão acontecendo nas igrejas. Eu parei e falei: meu Deus, isso é igreja. As novidades que estão tendo nos cultos da igreja, as coisas que estão acontecendo nos cultos da igreja. Percebe uma coisa? O caráter de Deus determina o caráter do adorador. Você pode ter o maior pecador com suas prostituições e sujeiras, cantando e pulando na igreja, mas não está fazendo adoração.
porque Deus reflete em nós o seu caráter. Quem é o verdadeiro cidadão dos céus? Essa é a pergunta do Salmo, e ele promete, diante da insegurança, diante de tantas coisas, o verdadeiro cidadão dos céus terá estabilidade. Ao que ele diz, quem age assim não será abalado. Estabilidade emocional. E aonde nos Salmos você encontra estabilidade emocional? Salmo 23. Preste atenção comigo, se você for um pouco à frente, só para você entender a promessa. O Senhor é o meu? De nada terei falta. De nada. Porque se o Senhor é meu pastor, e aí vai dizer um monte de coisa, vai dizer, refrigera a minha alma. Faz isso em mim. O verdadeiro cidadão dos céus tem amizade com o pastor. Ele vê Deus como seu Senhor, a sua vida, o seu amigo. E ele anda com ele, caminha com ele. E os valores do homem que se encarnou refletem na gente, e a gente se encarna na presença de Deus. Esse é o verdadeiro cidadão dos céus. Então nós podemos responder a pergunta: quem entrará no céu? Quem de nós aqui hoje habitará na mansão celestial? Quem há de morar no meu santo monte? Deus está perguntando. Podemos responder: é o homem espiritual, convertido a Jesus de Nazaré, que olha para o Messias Jesus como Senhor e Salvador, e dele se alimenta, e dele confessa que é pecador e Senhor, seja o meu Senhor, e que reflete o caráter dele no seu viver, condenando o pecado, desprezando aqueles que desprezam os valores de Deus, amando os valores de Deus, evitando o mal, abençoando as pessoas que estão ao redor e perdendo oportunidades para o outro poder ganhar. No mundo assim a gente não tem essas pessoas. Por isso que elas são os notáveis de Deus. Por isso que aquele que anda com Deus e tem a sua comunhão com Deus pode ser alguém de destaque na terra. Eu quero terminar fazendo algumas perguntas. A primeira delas: o que motivou você a aderir a uma igreja evangélica? Por que você é membro de uma igreja evangélica? Por que um dia você resolveu passar pelo batismo? Segundo, eu espero, ou o que você espera, ou eu espero ganhar quando nós frequentamos uma igreja? Tem muita gente querendo ganhar muita coisa quando frequenta uma igreja. Sou de fato um convertido? Você já fez essa pergunta? Sou de fato um convertido ou apenas um religioso? Qual a base da sua conversão? Se você é um convertido, se eu sou um convertido, qual é a base da minha conversão? Jesus é o seu Salvador ou Ele é seu Senhor e Salvador? Tem muita gente que tem Jesus como seu Salvador. É o Jesus que tira você da crise do casamento, que te salva da crise financeira, que te salva do momento da doença, mas poucos se dobram diante do Jesus que é Senhor da nossa vida. E eu quero dizer aos irmãos que Deus não vai salvar a ninguém a quem Ele não possa ser Senhor. Em toda a Bíblia, as pessoas o confessam como Senhor e Salvador. É um pacote só. Não tem jeito de andar com Deus e falar: eu quero que você seja meu Salvador, porque Ele quer ser seu Senhor, seu dono. Ele tem uma casa para mim e para você. E Ele pergunta nessa noite: quem habitará no teu tabernáculo? O salmista está perguntando: quem, Deus, há de morar contigo na eternidade? Você pode responder essa pergunta? Podemos responder assim: eu posso afirmar, eu, Senhor, irei morar na eternidade no teu tabernáculo. Você pode responder essa pergunta? Ou você faz parte daqueles que dizem: só Deus sabe quem é que pode entrar no santuário? Deus sabe quem pode, mas na Bíblia Ele deu a condição para nós sabermos. Eu não posso viver a vida cristã na dúvida
de que talvez eu entre no santuário eterno. Não, quando eu olho para mim, de fato eu digo, jamais vou entrar, porque eu sou carnal, homem natural, não há força em mim, não há nada em mim que me faz entrar nos céus. Quando eu olho para o homem espiritual, que nasci de novo, que o Espírito Santo fez uma obra, eu posso dizer, sim, há esperança para entrar no céu, porque ele morreu a minha morte para eu viver a vida dele. Mas quando eu olho para ele, onde Jesus está hoje, irmãos? No túmulo? Nunca acharam o seu corpo. Onde ele está? À destra de Deus, à direita de Deus nos céus. E diz que preparou um lugar, e de lá ele vem para nos buscar. Por que eu vou entrar nos céus? A carta aos Hebreus responde, porque o primogênito, o nosso irmão mais velho, entrou, abriu o caminho, e ele reúne um povo que vai entrar com ele. Entende? Quem, Senhor? Quem vai habitar com o Senhor? Aquele que vê em Jesus o Senhor e Salvador, dele se alimenta, dele busca, dele quer uma amizade, e as perfeições do caráter dele são distribuídas no nosso caráter e refletidas ao nosso redor. Esse é o verdadeiro cidadão dos céus. Não condena, não honra aqueles que o honram, tem absoluta lealdade, evita o mal, condena o pecado e não vive explorando os outros, mas é um canal de bênção na vida dos outros. Eu quero que você responda essa pergunta no seu coração. A gente vai orar. Se hoje, aqui é o salmista que está fazendo uma oração e clamando a Deus, mas se hoje nós fechássemos os olhos e em oração de repente Deus abrisse os nossos ouvidos espirituais e Ele dissesse, quem de vocês vai vir e entrar no meu santuário eterno? Que resposta você daria a Ele? Eu, Senhor, eu irei, eu estou. Ou o silêncio seria a sua resposta? Feche seus olhos. O Senhor preparou uma eternidade para nós. Viver a vida sem Deus ainda é possível, porque a gente curte de tantas outras coisas que a terra dá. E quando está agoniado, uns vão para a bebida, outros vão para drogas, outros para o sexo ilícito, outros para prazeres e diversões, e consegue dar uma anestesiada no buraco da alma. Mas viver a eternidade sem Deus é insuportável. Será insuportável. Então, quando você ouvir essa pergunta, responde ao Senhor, eu, Senhor, irei morar no santuário, porque o caráter do adorador, o caráter de Deus determina o caráter do adorador. Olhe para Deus. Deus é amor. Você tem amor no seu coração? Deus é justiça, caminhos retos. Você anda em caminhos retos? Sua casa anda em caminhos retos? Deus condena o pecado. Você condena o pecado? Não na vida do outro, mas o pecado que assola a sua alma. Você evita o mal? Espírito Santo de Deus, obrigado, porque o homem espiritual não pode acontecer. Ninguém nasce sozinho. Obrigado porque o Espírito Santo regenerou a nossa alma, mudou os nossos sentimentos, mudou os nossos pensamentos, mudou a forma de olhar e ver a vida. Tem muita coisa interessante na vida, mas nada mais interessante do que o Senhor. E só posso ver isso porque nossos olhos foram abertos pela obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. De repente alguém aqui hoje não tem essa visão de vida e vê na sua vida que vem vivendo todo prazer e alegria, e o Senhor pode abrir almas nessa noite.
O Senhor pode trocar disposição do espírito. O Senhor pode ministrar vida e levantar dos mortos aquele que não tem ouvidos para te ouvir. O Senhor pode tirar o insensato daqui hoje, que diz não a Deus, e pode dobrar no coração e dizer: Senhor, eu me rendo diante de ti. O Senhor pode operar, Espírito Santo. Opera na noite de hoje. Planta a semente divina, e aqueles que o Senhor chamou, transforme a disposição da alma. É o Senhor quem faz o nascimento, não sou eu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conduz nossa alma para o encontro com o Senhor. Obrigado porque o Senhor muda as disposições, e aqueles que um dia passaram por esse processo, agora devem ter o seu caráter refletido. Então nosso comportamento deve mudar dia a dia nos relacionamentos, a começar dentro da nossa casa. Mas infelizmente percebemos gente que dentro da igreja diz: eu sou convertido, mas é mal dentro de casa. É ruim para os filhos, é ruim para a esposa, é ruim para o marido. A bondade de Deus tem que tomar conta da nossa casa, refletir dentro da nossa casa, Senhor. Senhor, torna-nos um lar que não explora o outro, que não usa o outro, mas que abençoa, que tem prazer em abençoar. Deus precisa ser conhecido através de nós. Qual outro motivo teríamos para nos converter e continuar por aqui, se o Senhor não quisesse ser revelado através de nós? O Cristo que se encarnou subiu aos céus, mas deixou a sua igreja como encarnação. A igreja reflete o seu caráter. Tem muita gente te adorando, ou adorando Deus, mas quando olhamos para a amizade e o comportamento com esse Deus, a gente entende que tem muita gente ocupando o lugar errado. Como posso te adorar se minha alma não se transforma e não parece com o Senhor? Como posso te desejar se não sou capaz de renunciar coisas pelo Senhor e pela igreja? Salva nessa noite, Senhor, liberta. Que essa pergunta possa continuar bombardeando a mente quando os irmãos forem dormir. Traz nas madrugadas em sonho: quem há de entrar na morada celestial? Quem? Não é o sincero, é o convertido por obra do Espírito e que vive uma vida de amizade, porque a Bíblia diz: a intimidade do Senhor, os segredos de Deus são para aqueles que o temem. Então quem te teme, quem te ama, quem te deseja, reflete o seu caráter. Muito obrigado nessa noite, Pai. Renova a nossa alma, traz ao nosso coração alegria. E é bom saber que um dia entraremos no céu. Já entramos. O céu começa na terra. Já entramos. E viver a vida sem esperança do amanhã ou da eternidade é vegetar. Traz essa alegria, a alegria de Deus para a nossa vida. Por isso que o salmista termina dizendo: na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Ah, Senhor, abre os céus. Tem muito crente hoje que não consegue beber as delícias, não consegue experimentar, não consegue te ver, e tem caminhado, talvez na força do próprio braço. Abre os céus, traz as delícias da tua presença, seja no momento de oração, seja no momento de culto, seja no momento de leitura bíblica, que o Espírito Santo traga sentimentos santos sobre nós, desejos por Deus, pela igreja, pela eternidade, e que esses desejos possam dominar as inquietações da nossa alma. Tem muito crente inquieto, amargurado, entristecido,
por coisas terrenas que ainda não conseguiu. Senhor, abre os olhos dele para ver um banquete celestial, para ver aquilo que o Senhor dispensa dos céus. Nós somos os mais ricos da face da terra. Temos a melhor mensagem, temos a melhor pessoa e temos a maior promessa. Mas nos perdemos nos nossos caminhos por sonhos não conquistados. Como humanos, muitas vezes olhamos para a nossa humanidade. Senhor, queremos te ver. Assim como os apóstolos andaram com o Senhor e te viram. Tua palavra diz que os retos contemplarão a tua face. Não tem como podridão contemplar a face da luz. Só a gente ir acertando e modelando o nosso caráter de acordo com o teu caráter. Quanto mais eu digo que te conheço e te amo, mais a minha vida deve ser transformada e o Senhor deve ser refletido através de mim. Porque o caráter de Deus determina o caráter do adorador. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.